Chega mais nação, vamos reagir aqui agora a mídia palmeirense falando sobre a eliminação do Flamengo contra o Vitória 2-0, Vitória, e o Flamengo foi eliminado antes das oitavas de finais pela Copa do Brasil. Os créditos na descrição dos canais. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. De quem é a culpa? Rossi, Leonardo Jardim, Papo, José Couto, elenco do Flamengo em geral. Expresse suas opiniões também nos comentários. Dito isso, vamos para o vídeo. O Flamengo também foi eliminado após uma partida contra o Vitória. Uma partida que o Vitória, cara, tipo assim, né? Se mobilizou, torcida se mobilizou, fizeram uma baita de uma festa ali. E os caras, com pouquíssimas finalizações, conseguiu encontrar em 2 chutes certeiros, 2 gols que o Flamengo não encontrou em mais de 20 chutes a gol. E aquela posse de bola estéril que o Leonardo Jardim fala que não gosta, ontem ela acabou sendo uma consequência da atuação da equipe do Flamengo. E teve um colega aí, o Isaac, mandou mensagem para mim lá na rede social vizinha, falou que assiste aí o canal, gosta bastante aqui do Opina Porco, ele é um torcedor do Flamengo, e ele falou que estava muito puto, porque ele enxergou boa parte da responsabilidade da derrota de ontem e da eliminação, né, que o Flamengo teve pro Vitória, no técnico Leonardo Jardim. E assim, eu concordo em partes com ele. Por que eu concordo em partes com ele? Eu acho que foi uma mistura. Não tem como você também isolar a responsabilidade de alguns jogadores ali da equipe. Como você pode colocar aí, por exemplo, Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino. Esses caras não fizeram uma boa partida. Na verdade, esses caras eles não têm feito uma boa partida. Muitos torcedores do Flamengo têm cobrado mais futebol dessa galera aí. Faz ali um ou outro jogo bom, mas depois vem várias atuações ali, meio que no mais do mesmo, medianas. Mas eu entendo também uma parte da responsabilidade técnica que ele fala aqui. Então essa parte eu concordo com ele. Por quê? Cara, no final do ano passado, o Leonardo Jardim, ele falhou. Falhou feio. E o Cruzeiro acabou sendo eliminado da Copa do Brasil justamente porque o Leonardo Jardim, ele insistiu em um esquema tático errado e fez escolhas erradas dentro da partida e acabou sendo eliminado. E ontem, eu acho que foi o mesmo retrato, o mesmo filme. Porque ele insistiu em um esquema tático que não funcionava. E aí no segundo tempo, em vez dele mudar o arranjo, o ajuste, a forma de atacar, ele começa a insistir em jogadas aéreas, em chuveiradas dentro da área. E quando você tem um contexto que uma equipe é tecnicamente inferior à outra, como por exemplo o Vitória é uma equipe tecnicamente inferior à do Flamengo, quando você leva para o contexto das bolas aéreas, você tende a igualar um pouquinho isso. Por que tende a igualar um pouquinho isso? Porque a bola aérea, meus amigos, se o jogador adversário ele tiver com um tempo de bola bom, um tempo de marcação bom e uma boa estatura, ele consegue neutralizar. Agora, quando você coloca a bola no chão e você utiliza os recursos de jogadas individuais, o recurso de um arranjo sistêmico diferente, de jogadores que são tecnicamente mais aprimorados, aí é difícil. Aí é difícil para os caras igualar. E o Leonardo Jardim, ele insistiu no jogo inteiro na jogada aérea. Quando ele começou a insistir naquela jogada aérea, eu falei assim, pô, se ele não sair da jogada aérea, dali a pouco vão tomar o segundo gol. Desde os primeiros minutos do segundo tempo já se mostrava falida. Já mostrava que não ia. Eu conheço essa história, eu conheço esse disco, pessoal. O Abel tem jogo que no segundo tempo inteiro ele fica insistindo em chuveirada. E aí eu falo, os caras colocam ali um zagueiro alto, acabou.
É só ele ajustar o tempo de marcação. É diferente de jogada individual, é diferente de arranjo sistêmico. Vocês entendem? Não é um tipo de jogada que requer qualidades técnicas muito aprimoradas. Só requer tempo de bola e altura, verticalidade. E aí é mais característica física do que técnica. É meio óbvio, não é? Isso não é meio óbvio, pessoal? É meio óbvio. Mas parece que às vezes para esses técnicos aí não é tão óbvio assim. O Leonardo Jardim, basicamente, ontem, cara, ele teve um perfil muito parecido com o do Abel, com o time em campo. Um time que tentou vários chutes a gol, tentou várias finalizações, mas não saiu do lugar. Foi basicamente isso. E a Copa do Brasil, ela vai se desenhando de uma forma muito peculiar, porque grandes equipes, São Paulo, Botafogo, Flamengo, saíram. E aí a gente tem Mirassol, a gente tem o Vitória, que estão aí na briga. Então nós temos algumas equipes, a Chape, por exemplo, o Chapecoense, ela está se desenhando de uma forma muito sedutora, porque é uma competição que paga bem e ela vai se tornando agora, eu acho que até, entre aspas, tá? Não quero menosprezar as outras equipes, pelo amor de Deus, mas ela vai se tornando mais fácil, mais palpável. E ontem... Inacreditável! Inacreditável! Até derrubei o óculos aqui, cara. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo, velho. Como é que pode, velho? Como é que pode um troço desse, velho? A noite hoje pro futebol do Rio de Janeiro foi trágica. Eu vou até botar meu microfone aqui, mas... Que tragédia hoje, velho. Flamengo perde do Vitória de 2-0. É desclassificado da Copa do Brasil. Cara, do Vitória, velho. E o Botafogo perdeu da Chapecoense, cara. Também de 2-0. E é desclassificado da Copa do Brasil. Que desastre pro futebol do Rio de Janeiro hoje. Uma coisa que vai entender, né, meu? Como é que é? Isso é futebol, né, velho? Por isso que é futebol que troço. Por isso que a gente gosta de futebol. Pode baixar o volume aqui. Os caras estão fazendo festa. E tem que fazer festa mesmo, cara. Pra ganhar desse time do Flamengo aí, não é qualquer um. E olha que quando tava começando o jogo, antes de começar o jogo, naquele esquenta que os caras têm ali, os caras começaram a exaltar o time do Vitória. Eu falei, porra, que merda é essa? Exaltar tanto assim o time do Vitória? O time do Vitória não tem chance contra o Flamengo, tá louco? Velho, aí começou o jogo, os caras estavam no giraia, velho. Os caras estavam loucos, estavam dando a vida. E aí eu senti que o Flamengo não tava dando a vida. E aí tem um monte de coisa que entra aí, né? Que é a questão do cansaço, que é do calendário muito foda, que assim como é para os times que estão de ponta, Palmeiras, Flamengo, sofre com isso também. Aí tem a questão da Copa, né, velho? Tem muito jogador ali que vai pra Copa, o cara já não, né? Tá meio que se preservando, falta o que? Menos de um mês pra Copa aí. Você acha que o cara vai botar o pé ali, o cara já tá meio se preservando. Complicado, cara. Complicado esse negócio, né? E aí o resultado foi esse. O Flamengo girou. Posse de bola pra caramba, né? 90, quantos por cento de posse de bola aqui? Caramba, cara. 65% de posse de bola, né? Girou, 25 finalizações deu o Flamengo. Acertou 8 no gol, o goleiro dos caras pegou pra caramba, que os caras estavam no giraia, os caras estavam defendendo pra cacete. E aí, no contra-ataque, em 5 finalizações, acertaram 4 no gol e fizeram 2 gols, cara. Meu Deus, aquele gol, o primeiro gol foi foda, acontece, né? Aí aquilo ali, vamos falar, né? O cara acertou, é um gol espírita, como diria um tio meu que eu tenho que joga futebol. Ele fala, pô, o cara acertou um gol espírita lá, mais ou menos isso, né? Faz aquele gol que ninguém espera, beleza, é recuperável, né? Flamengo e Vitória é recuperável. Flamengo, muito mais time. Só que não conseguiu, né, cara? Conseguiu. E aí teve aquele segundo gol, aquele escanteio, uma bolinha, o Rossi rebate, bate no pé do cara, aí daquela bobeira. Meu Deus. É um gol também improvável, né? Tinha pouco jogador do Vitória ali na área, um monte de defensor do Flamengo, e não conseguiram evitar.
E aí quando o Flamengo atacava, não conseguia, cara. Faltava lateral no Flamengo hoje também. Vamos falar a verdade, né? Varela acho que entrou depois aí. Cara, faltou lateral. O Flamengo não tinha jogada lateral. E tinha que ter num jogo como esse, um jogo que tá tudo centralizado ali, tem que ter lateral pra furar ali em defesa e cruzar pra dentro da área. Apesar que o Flamengo cruzou bastante bola. Mas não é no cruzamento, né? Puta, o que eu digo lateral? O cara vai lá, fura a defesa e abre o jogo, né? E cruza pra dentro da área pra ver alguém. Não precisa ser de cabeça, mas no próprio chão mesmo. Né? Meu Deus do céu. E aquele gol que o Pedro perdeu de novo, cara, ó. Preciosismo, hein? Preciosismo do Pedro no final do jogo. Sobra uma bola daquela. Enche o pé, Pedro. Enche o pé, velho. Deu um toquinho. Deu uma chapadinha. Enche o pé, velho. Pra dentro do gol. Bicuda. Pra não ter chance de ninguém pegar, velho. No meio, sei lá onde. Mas não, cara. Por isso que eu falo aí. Faltou tesão ali nessa parte, né? Faltou, né, garra. Nessa parte faltou garra. Porque se eu tivesse com garra, pô, enchisse o pé ali, velho. Não, deu uma chapadinha. Ah, pelo amor, facilitou a defesa dos caras, velho. O que eu falando, né? Então faltou isso. Então, ó, estatística do jogo. Vitória, 5 finalizações. Flamengo, 25. Vitória acertou 4 no gol, 2 gols. O Flamengo acertou 8 no gol, tudo defesa do goleiro. Pegou um monte de bola esse goleiro aí. 35% de posse de bola do Vitória, 65% do Flamengo. Você pega aí passes, ó. O Vitória deu 218 passes no jogo inteiro, o Flamengo 575. Aí você pega aí precisão dos passes. Vitória 67%. Mas muito abaixo da média. A média é 82, 83% por jogo aí. E eles acertaram 67%, bem abaixo. E o Flamengo muito acima da média, né? 92%. Só que não adianta nada, né? Um monte de passe, precisão de passe, mas não acerta no gol, velho. Esse é o ponto, não acerta, né? No gol não acerta no gol, mas fora do goleiro, né? Não adianta só acertar no gol, chutar a bola pra dentro do gol, aí o goleiro tá bem posicionado e pega a bola. É o que faltou ali. Aí você pega aí 12 faltas do Vitória, 15 do Flamengo, 2 amarelos para cada lado, nenhum vermelho, impedimento nenhum, um escanteio do Vitória e 8 do Flamengo, mesmo assim não conseguiu o resultado. Vitória, os caras estão fazendo a festa aqui, tô vendo ali. Mas assim, o que me deixou que me chamou muita atenção, demais mesmo, chamou atenção demais. Primeiro, não tá o Pedro desde o começo do jogo, né? Não entendo. Esse Leonardo Jardim, já tô começando a contestar ele, porque não dá para entender. E outra coisa, o Pedro, depois estando no jogo, perdeu um gol daquele, né, cara? Dá chapadinha, de rasteirinha, devagarzinho no meio do gol. Final do jogo, desce a lenha, mete uma bicuda, velho. Mas faltou tesão ali, né? Infelizmente. Então o Flamengo desclassificado precocemente da Copa do Brasil pelo Vitória. Com todo o respeito pelo Vitória, mas pelo amor de Deus, né, velho? Nem se compara, né? Vamos falar a verdade, olha o elenco do Flamengo, olha a folha de pagamento do elenco, do Kaiser, Marinho, já tá final de carreira, entrou depois no final, né? Mas, meu Deus do céu, cara, que coisa, hein? Eu não acreditei, quase não acreditei quando vi o Botafogo sendo eliminado pelo Chapecó aqui de Santa Catarina aqui. Ah, meu Deus do céu. E aí o Flamengo nessa não esperava. E aí o flamenguista deve estar tudo puto. O vídeo aqui que eu tô fazendo aqui é pra pouca gente, porque é pouco flamenguista que vai ver o vídeo. Pouco, né? Flamenguista raiz mesmo vai ver o vídeo. O resto que é o flamenguista ali que só quando ganha, ele some. E é bastante, hein? Eu vou dizer, 90% dos flamenguistas some do vídeo. Você vai passar... Pois é, nação. Eliminação vexatória do Flamengo para o Vitória, com todo respeito à instituição Esporte Clube Vitória, mas é nítido, é incontestável a diferença de elenco, de técnica, de jogador, de poder financeiro do Flamengo, comparado a qualquer outro time na América do Sul, não desmerecendo o Vitória. E fez uma excelente partida, jogou o que tinha para jogar, foi atrás do resultado, teve o apoio da torcida, apoiou e conseguiu a classificação para as oitavas de finais. Eliminação vexatória do Flamengo e nem chegou às oitavas de finais da Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar fora de casa o Atlético Paranaense, um jogo duro, muito difícil ganhar lá no sintético. Domingo, 19h30. Depois pega o Estudiantes dentro de casa pela Libertadores. Mais tranquilo porque em casa e também o Flamengo já está praticamente classificado para as oitavas de finais da Libertadores. Depois, final de semana, dia 23, enfrenta o Palmeiras. Jogo de 6 pontos, valendo a liderança
do Brasileiro. Importante que o Flamengo pare, vai ter a parada da Copa do Mundo. Nessa parada ele seja líder, porque volta com mais entusiasmo, mais ânimo, empolgação para manter ali a liderança do brasileiro. Mas o futebol é jogado, esse jogo mostrou isso. Independente de onde você esteja jogando, o adversário que você vai enfrentar, desculpa, é 11 contra 11. O Flamengo, infelizmente, foi um jogo para se esquecer. Foi que nem o jogo contra o Bragantino que o Flamengo perdeu 3-0. Não adianta ficar a noite toda ali chutando a bola no gol, que não ia fazer gol. O elenco ficou muito soberbo, arrogante. Leonardo Jardim errou em tudo que ele fez, em todas as suas mexidas. Foi com um time misto, sabendo que era uma classificação importante. E agora pagou caro. Eliminaram da Recopa, Supercopa, da Copa do Brasil. Resta agora a Libertadores e Brasileiro, que é a obrigação do Flamengo ganhar. Beleza? Você concorda, discorda? O que é que você achou sobre essa eliminação aí do Flamengo? De quem é a culpa? Elenco? Leonardo Jardim? José Boto? Lap? Algum jogador específico? O próprio Rossi, que falou no segundo gol? Peço suas opiniões aí nos comentários, beleza? Valeu, nação, até o próximo vídeo. Abraço. Fui.